Olá! Sabe, a ideia de herança parece bem simples, né? Alguém falece e outra pessoa recebe os bens. Mas olha, por trás dessa simplicidade toda se esconde uma das decisões mais sérias e às vezes bem contraintuitivas que alguém pode enfrentar na vida. Vamos mergulhar nessas regras para entender melhor como isso funciona. Então, a pessoa acabou de receber a notícia de que é herdeira. E agora? Muita gente pode pensar que sorte, mas a verdade é que isso é só o começo de um processo bem complexo. A primeira pergunta que surge é, de longe, a mais crucial. E a resposta? Bom, a resposta pode definir o rumo de uma vida inteira. Porque, veja bem, a escolha que se faz é para sempre, é permanente. E as regras do jogo, elas podem ser bem diferentes do que a maioria das pessoas imagina. Não é só sobre receber uma casa ou um dinheiro. É sobre entrar num verdadeiro labirinto de regras legais, regras que são, assim, totalmente obrigatórias. Vamos começar com o primeiro ponto. Herança é algo automático. E aqui já vem a primeira grande surpresa para muita gente. O processo todo, ele começa no exato segundo em que uma pessoa falece. É isso mesmo, é instantâneo. Ninguém precisa assinar nada, pedir nada, acontece e pronto. Essa transmissão automática funciona assim. No momento em que alguém morre, todo o seu património, e isso inclui tanto os bens, as coisas boas, quanto as dívidas, a parte não tão boa, tudo isso é transferido na hora, automaticamente, para os herdeiros. É como se, de repente, uma encomenda aparecesse na porta. Está ali, com tudo dentro, o bom e o ruim. A decisão do que fazer com essa encomenda, agora, é de quem a recebeu. E é exatamente por causa dessa transferência automática que chegamos na grande decisão do herdeiro. Cada pessoa na linha de sucessão é colocada de forma imediata numa encruzilhada. E não tem meio termo, sabe? São só dois caminhos possíveis e eles são completamente diferentes um do outro. De um lado, temos a aceitação, que é basicamente confirmar que se quer aquela herança que já foi transferida automaticamente. Do outro lado, a renúncia, que é o ato de rejeitar formalmente tudo, como se a pessoa nunca tivesse sido herdeira. Vamos falar da aceitação primeiro. Ela é a confirmação do herdeiro de que, sim, ele aceita aquela transferência automática. E isso pode ser feito de forma expressa, sabe, por escrito, ou até de forma tácita. Por exemplo, quando o herdeiro contrata um advogado para o inventário, ele já está, na prática, aceitando. O ponto-chave aqui é que a aceitação torna a herança definitiva da pessoa. E o mais curioso é que o efeito é retroativo. Para a lei, é como se os bens pertencessem ao herdeiro desde o segundo exato da morte. Agora, a renúncia. Renunciar é o ato de rejeitar formalmente a herança. É como apertar um botão de desfazer. A lei então passa a tratar aquela pessoa que renunciou como se ela nunca tivesse existido na linha de sucessão. É uma exclusão completa. Ok, mas e essa escolha? Ela é irrevogável. É por isso que não é uma decisão para se tomar de ânimo leve. De jeito nenhum. As regras que controlam essa escolha são bem rígidas e, como a gente vai ver agora, elas não perdoam. Existem 3 regras essenciais que todo mundo precisa entender. Primeiro, é tudo ou nada. Segundo, é irrevogável. E terceiro, tem que ser formal. Esses 3 pontos mostram o peso da decisão. Não dá para fazer pela metade, nem para se arrepender depois. Essa primeira regra é a que mais causa confusão. A frase é clara, não se pode aceitar os ativos e renunciar às dívidas. Aceita-se tudo ou renuncia-se a tudo. Muita gente tem essa ideia de que dá para pegar só a parte boa, os bens, e deixar as dívidas para lá. Mas a lei é taxativa, isso não existe. Ou a pessoa assume o pacote completo com o bônus e o ônus, ou renuncia a tudo de uma vez. E como se faz para renunciar formalmente? Bom, não é algo que se faz de qualquer jeito. Ao contrário da aceitação, que às vezes pode acontecer com um simples ato, a renúncia exige formalidade. Tem 2 jeitos principais. O primeiro é uma declaração por instrumento público, um documento oficial feito em cartório. O segundo é por termo judicial, que é uma declaração feita diretamente lá no processo de inventário. Tudo bem, até aqui falamos da decisão individual. Mas agora a coisa fica ainda mais interessante, porque essa escolha pessoal tem consequências para a família inteira. É como um efeito dominó que percorre toda a árvore genealógica. Para entender isso, vamos usar um cenário bem simples. Imagine uma herança que vai ser dividida entre 3 irmãos. O irmão A, o irmão B, que tem filhos, e o irmão C. Cada um deles tem direito a 1/3 da herança. Agora, a pergunta de $1 milhão. Se o irmão B,
o que tem filhos, decide renunciar à parte dele. Para quem vai essa parte? Para os filhos dele ou para os irmãos A e C? E é aqui que a gente entra numa das regras mais, digamos, surpreendentes de todo o direito sucessório. Pois é, o resultado é que a parte do irmão B é dividida entre os irmãos A e C. Cada um deles agora fica com metade da herança. E os filhos do irmão B não recebem nada, zero. Porquê? Porque na renúncia a lei é muito clara. Não existe o chamado direito de representação. É como se o irmão B e toda a sua linhagem fossem apagados da sucessão. Mas tem um detalhe importante. A lei também pensa nos credores. Se um herdeiro que tem dívidas resolve renunciar a uma herança só para não ter que pagar o que deve, os credores dele podem ir à justiça. Eles podem pedir a um juiz para aceitar a herança em nome do devedor, mas, claro, só o suficiente para quitar a dívida. Ok, até agora a gente falou da escolha de sair, da renúncia, mas e o contrário? É possível um herdeiro ser expulso, ser forçado a sair da linha de sucessão? Esse é o caso do chamado herdeiro indigno. E a resposta é sim, é possível. A lei prevê a exclusão da herança por atos de indignidade. É uma punição legal muito, muito séria, reservada para casos extremos, em que o herdeiro cometeu atos terríveis contra a pessoa que deixou a herança. E que atos são esses? Bom, a lei lista alguns. Por exemplo, homicídio ou tentativa de homicídio contra a pessoa falecida, o cônjuge dela ou parentes diretos. Outro caso é fazer acusações falsas e graves em tribunal contra a pessoa falecida, ou ainda usar de fraude ou violência para impedir que a pessoa fizesse seu testamento livremente. São atos vistos como uma traição tão grande que anulam o direito de herdar. Vamos voltar para o nosso cenário dos 3 irmãos. Agora, em vez de renunciar, vamos imaginar que o irmão B cometeu um desses atos de indignidade e foi formalmente excluído da herança por uma decisão judicial. O direito dele à herança, obviamente, desaparece. A pergunta agora é: e o que acontece com a parte dele? Vai para os irmãos, como aconteceu na renúncia? Desaparece? E aqui está a gigantesca diferença em relação à renúncia. Olhem só o resultado da exclusão. Os irmãos A e C continuam com 1/3 cada um, e a parte que era do irmão B vai para os filhos dele, eles herdam por representação. É isso que ilustra a diferença de forma brilhante. A lei trata o herdeiro indigno como se ele estivesse morto, e nesse caso os seus filhos podem sim ocupar o seu lugar. A punição é pessoal, não passa para os descendentes. Então, no fim das contas, uma herança é muito mais do que só dinheiro ou propriedades, não é? É uma decisão permanente que acaba moldando o futuro de uma família inteira. Fica a pergunta: o que essa escolha realmente representa? Ela carrega o peso de um legado, de uma responsabilidade e de consequências que, como vimos, podem atravessar gerações.